palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Graças ao Senhor, estamos aqui. Vamos meditar na palavra de Deus, é sempre muito bom e necessário para nós. A gente se alimenta com a palavra, a gente se alimenta com a graça, a gente se alimenta com a comunhão, a gente se alimenta com a amizade, alimentamos a amizade com os nossos irmãos, cultivamos realmente a comunhão e a paz. E é maravilhoso amanhecer o dia lendo a palavra de Deus, buscando o conselho do Senhor. Vamos meditar no Salmo 78, versículos de 1 a 7. E aqui nós vamos encontrar um texto, meus amados irmãos, importantíssimo, falando para nós sobre a nossa necessidade do testemunho, memorial para os filhos, o memorial para as próximas gerações. É o nosso Deus que zela por nós, Ele deseja, Ele quer que nós tenhamos paz, quer que nós tenhamos história, que nós tenhamos felicidade, que o nosso lar seja uma bênção, que os nossos filhos sejam uma bênção. Então, a palavra para a nossa instrução. Salmo 78, versículo 1 diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola e falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido. Os nossos pais nos contaram. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem e os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O povo mais bem instruído da terra, na verdade, é o povo de Deus. Podemos não ter todas as nossas virtudes encaminhadas, buscando andar, servir, mas falta de instrução não é. Temos a palavra e temos a liderança. Eu louvo a Deus na minha história, o meu histórico de mais de meio século no caminho, apesar de mim, e ter na minha história, contando com o atual presidente da nossa igreja, 14 pastores. E eu tenho a felicidade de dar notas positivas para 13 deles. Eu fiz restrições. Mas, meus amados irmãos, vale a pena. É muito difícil você encontrar, principalmente sendo exigente como eu, com uma formação razoável, e numa empresa, em qualquer instituição, você conviver com 14 gestores e aprovar 13. Pois é, mostra como nossos líderes são empenhados em ajudar. Nós deveríamos ser melhores, você também. Então, meus amados, aqui na leitura que fizemos, o apelo divino é para que a gente escute. A fé vem pelo ouvir.
com a fé vem a decisão para servir. Então o apelo é este, aprofundadamente para o coração. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. E quais as palavras? Palavras múltiplas, palavras novas, enigmas da antiguidade. Ora, o Senhor Jesus utilizou no seu santo ministério o recurso da parábola. E ele falou de muitas maneiras, parábolas. E ficaria, na verdade, fazem a pergunta, mas aquilo ali, a parábola, aí vão comentar as parábolas do Senhor Jesus, lembrando pelas Escrituras que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele realmente foi gerado pelo Espírito de Deus. Ele estava, mesmo como homem, estava acima da maioria. Então ele tinha o conhecimento, muito embora ele se esvaziou da divindade para poder realizar o sacrifício que seria na condição humana, morrer como cordeiro. Mas, mesmo assim, aquela mentalidade, aquele conhecimento e a sua origem divina fazia dele o mestre dos mestres. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. E as coisas de Jesus são maravilhosas. Eis que o semeador saiu a semear. Houve uma cidade e tal. Aí ele contava aquelas histórias maravilhosas. Não tinha como não prender a atenção. Até os inimigos davam atenção. Muito embora reclamasse e murmurasse depois, mas até os inimigos davam atenção. Quando ele falou dos lavradores maus, no instante os fariseus se tocaram. Está falando de nós. Pois é. Aqui no versículo 3 diz: os quais temos ouvido e sabido estes ensinamentos, estes enigmas, estas parábolas da antiguidade. Ele menciona no versículo 3 que era, digamos, de conhecimento do público. Nossos pais nos têm contado. Nossos pais nos têm contado. E a finalidade disto? Para que mostremos às gerações futuras os louvores do Senhor. Para que formemos consciências, para que as pessoas entendam, para que a nova geração se levante conhecendo que Deus fez isto, que foi o Senhor que realizou isto, que a promessa foi feita por Deus. Antes que houvesse nação, Deus prometeu. Antes que houvesse Israel, Deus prometeu. E mudou o nome daquele homem, de Jacó para Israel, para assegurar, para sedimentar no coração dele a promessa. Então, meus amados irmãos, é uma maravilha a gente aprender. No versículo 5, o salmista diz: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Esta relação de Deus com aquele território e com aquelas pessoas, com aquela descendência, faz parte da sua promessa. Deus prometeu. Aquelas pessoas não vieram atrás de Deus. Não. Muito embora a gente possa e deva buscar a Deus, mas o Abraão não foi fazer uma peregrinação para ver se encontrava Deus no Egito, na Grécia, em Meca, em algum lugar, não. O Senhor chamou a Abraão, falou com Abraão, se revelou a Abraão. Abraão creu, obedeceu, recebeu a promessa e Deus cumpriu.
Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizesse conhecer aos seus filhos o testemunho das gerações. O testemunho das gerações. É algo maravilhoso. O Senhor fez isto como um memorial para os filhos. É um memorial para que todas as gerações conheçam o Senhor. No versículo 6 ele diz, para que a geração vindoura a soubesse, para que a geração vindoura conhecesse, os filhos que nascessem tivessem estas instruções e se levantassem e contassem aos seus filhos, ou seja, sucessivamente, as gerações recebendo a instrução de Deus sucessivamente. E o último versículo do nosso texto de hoje, versículo 7, diz, para que pusessem em Deus a sua esperança. A esperança do ser humano, ela precisa estar bem fundamentada. Esperança bem fundamentada, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem. Não esquecesse as obras de Deus, não esquecesse os mandamentos, não esquecesse a aliança. Isto é maravilhoso e é um testemunho para as gerações ou um memorial para os filhos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e neste dia a gente possa levantar realmente o nosso ânimo para bem dizer, louvar e servir ao Senhor e agradecer pelas muitas bênçãos. Eu estou sob a bênção de Deus, bênção sobre bênção, louvando, bendizendo, servindo, mesmo sendo tão pequenino. Deus abençoe você. Deus guarde você e a sua vida, a sua família, a sua atividade, os seus interesses. Deus tem interesse no nosso bem-estar. Hoje a nossa oração específica é por um aluno, ajudador, na verdade, um excelente cooperador comigo há muitos anos, irmão Evandro Parente. Há muitos anos ele coopera conosco e ele ia do Conjunto Ceará, meia-noite, me buscar lá no Dionísio Torre. Eu saía da rádio lá, fechava a rádio lá meia-noite e ele ia me buscar, até se mudar daqui do bairro, para Água Fria. A gente tem muita amizade e uma dívida muito crescida da minha parte para com ele. Orar por ele, pela irmã Selma e pela família. A gente tem este compromisso de orar pela igreja. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Te louvamos pela nossa congregação, nossos irmãos, os irmãos da nossa comunhão, de outras congregações e denominações. Abençoe e guarda a tua igreja em todo lugar, Pai, dando a tua proteção, a segurança e o conforto da tua presença. Agora te apresentamos, meu Senhor, o Evandro e a Selma. Toma, Senhor, em tuas santas mãos a vida dos meus irmãos. Guarda eles, ajuda, fortalece, dá graça. Abençoa, meu Senhor, suas filhas, seus genros. Toma em tuas santas mãos, manifesta o teu poder, guarda a família. Guarda, Senhor, os meus amados irmãos e amigos. Opera, Senhor, nos nossos corações, nos dando a tua direção, a tua graça a cada dia. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!